enviado hoje. E já quero pedir para que vocês curtem lá nas páginas da igreja, no Facebook, Instagram, no YouTube, ative o sininho para essa mensagem chegar a mais pessoas, né? Esse testemunho. Hoje nós vamos estar aqui com o missionário Jonathan. Ele vai contar um pouco sobre como foi estar na presença do Senhor, sair da presença do Senhor e ser jovem, casado na presença do Senhor. Amém? Se vocês tiverem algumas perguntas, podem mandar que a gente vai responder no decorrer do CCCast ou uma outra oportunidade a gente responde se a gente não conseguir responder hoje. Tá bom? Olá, missionário. Então, eu já quero começar com uma pergunta, né? Fala pra gente quantos anos você está hoje? 25. Essa idade é uma idade onde os jovens estão na curtição, né? E muitos dizem assim, não tem como ser jovem na igreja. E nós estamos aqui para provar com muitos testemunhos de jovens. Nós já tivemos da pastora Ágata, da pastora Tabata, tivemos da missionária Cristina também, agora com o missionário Jonathan, provando que dá sim para ser jovem na presença do Senhor. Então vamos lá. Por você vir de uma família cristã, qual foi a sensação de se sentir fraco, ir para o mundo, curtir, sentir aquilo que muitos jovens acham que é o auge, é legal, eu preciso curtir minha vida? Qual foi a sua sensação? O que você sentiu? Eu me sentia muito impressionado. Dela lá. Aí eu me sentia muito pressionado por ela, porque para ela tudo era pecado. Aí eu me sentia fraco. Não conseguia ficar na presença, toda vez que ia, as pessoas que eram meus amigos me chamavam, eu me sentia melhor lá. Aí, muitas das vezes, quando ela falava para mim com ela, não conseguia, porque era muita cobrança, era muito. Tudo para ela eu estava errado. Eu me sentia mal, sempre me senti fraco por causa disso. Até não pegou o lugar certo. Até hoje, graças a Deus. E eu sei que a pressão é muito grande, né? De você ir para a igreja, porque assim, a gente lê a Bíblia e a gente vê que Jesus Deus ele continuou mesmo. Jesus veio para provar que Deus ele é amor, mas também a gente precisa se posicionar como cristão. Às vezes, naquele momento, eu acredito que você não pensou no depois, você pensou só no agora, né? Porque hoje nós também temos uma pressãozinha, né, por estar. Mas hoje, Deus ele ensina você a lidar com essa pressão. Ali você consegue, como que eu posso dizer? Você consegue saber onde você pode depositar a sua fé, onde você pode depositar toda a sua confiança, porque quando você não tem onde depositar a confiança, quando vem a pressão, você se desespera, você não tem onde descansar. Eu acredito também, missionário, assim, que quando a gente tem um encontro verdadeiro com Deus, tudo muda, né? Hoje o teu pensamento não é o mesmo pensamento que antes. E qual foi a sua maior dificuldade para voltar para Jesus? Porque sabemos que para ir é fácil, né? Em todo mundo. Mas e para voltar? A maior dificuldade foi as amizades. Se distanciando das amizades que não, na verdade não quer você bem. As amizades só querem você. Cada vez que você está ruim, aí que eles querem te ver mais ruim. Aí muitas vezes quando eu falava que ia para a igreja, todo mundo questionava, falava, nossa, você vai de novo? De novo você vai para lá, de novo você vai cair, de novo você vai sair. Nós vamos estar aqui te esperando. Aí toda vez que eu ia sair, eles ficavam toda vez, vamos,
Aí eu ia só para eles pararem de encher o saco. E nessa hora que eu caí, voltava tudo de novo. Eu tenho mais uma pergunta. Eu sei que eu nunca tive essa experiência, também não quero ter a experiência de sair da casa do Senhor para voltar. Mas qual era a sensação de você ir porque os amigos colocavam toda a pressão, e quando você ficava em casa sozinho, quando você ia dormir, o que você sentia? Remorso. Sentia vontade de não querer sair mais de casa, queria ficar só em casa. Toda vez que eles chamavam, eu sempre inventava uma desculpa, só que por eles serem da minha família também, eu não conseguia. Porque eles iam lá me chamar. Acabava que saía e não... Sempre que tentava ir para o lugar certo, acabava indo para o lugar errado. É complicado, muito complicado. Então, uma palavra que você falou agora sobre remorso. Remorso é diferente de arrependimento. Né? Quando você se arrepende verdadeiramente, você não quer mais. Né? Então, eu acredito que todos os momentos que você passou, quando chegou o arrependimento, eu acho que Deus começou a agir na sua vida. Você casou muito cedo. Quantos anos você casou? O que é casar cedo para você? O que foi? Teve pressão? Alguém te brigou? Você casou porque você quis? Não, eu achei como um escape para poder sair de onde eu estava, para poder começar a viver minha vida, porque eu cresci com a minha avó e desde pequeno eu sempre falava que eu queria ter uma família. E assim, quando eu conheci a minha esposa, eu sabia que eu ia ter uma família com ela, só que por causa das minhas atitudes, muitas vezes eu voltava para trás e acabava magoando ela. E eu sempre falei para minha avó, quando eu tiver uma família, eu não vou fazer igual meu pai e minha mãe fez. Eles separaram, eles só vinham brigando. E eu sempre falei, quando eu tenho uma família, eu não quero ter uma família destruída. Eu quero ter uma família que eu e minha esposa vamos cuidar dos nossos filhos. E a gente sempre vai ficar bem. Mas no começo foi muito complicado, porque eu tinha muito exemplo no mundo. E eu não queria saber de seguir o exemplo das pessoas que estavam na igreja. Quando eles iam me falar, eu falava que eu ficava quieto, mas na minha cabeça eu falava, não dá nada. Não vai acontecer nada, se eu fizer ninguém vai saber. E sempre foi assim. No começo foi muito complicado, porque eu era acostumado a não ficar sempre sozinho. Sempre estava conversando com alguém, sempre estava falando com alguém. E assim que eu casei foi muito complicado, porque eu estava aprendendo a viver com uma pessoa só. Aí no começo foi muito complicado, porque minha esposa ela via as outras coisas e não aceitava. Acontecia briga, acontecia muitas coisas. Aí foi o tempo que eu abri o olho e falei, se eu não parar, eu vou acabar perdendo ela e eu vou estar fazendo aquilo que eu não queria fazer, que era ter um lar destruído. Foi o tempo que pedi para Deus para mudar isso em mim, para poder capacitar, para poder me dar força, para poder cuidar da minha família que Ele me entregou. Aí foi o tempo que Deus ele mudou tudo. E tudo fez novo na minha casa. Você se arrepende? De ter casado cedo? Não. Porque no começo foi complicado, mas agora eu sempre falo, quando o povo me pergunta aqui, eu e minha esposa está vivendo a melhor época da nossa vida. Tudo que a gente quer, a gente consegue, graças a Deus. Tudo que a gente precisa, Deus ele dá. Então, Glória a Deus. Quando você sentiu que Deus tirou você da situação de fracasso, de destruição e te levantou, né? Porque faz pouco tempo que você foi ungido missionária. O que foi?
Quando foi isso? Quando você sentiu que Deus falou assim, vem cá, agora você vai ser a diferença no lugar onde você está? Foi quando minha esposa, a gente morava ali em cima ainda, e foi o tempo que eu me desviei, que eu parei de vir. Eu trazia ela na porta, mas eu ia embora. E sempre ela falava, fica. Meu filho que ia ficar, falando que ia ficar, eu sempre falava que não ia ficar, e ia embora. Ou quando eu falava, vou te levar, vou tomar um banho e desço. Eu nunca desci. Aí teve outro lá em casa que eu pedi para as pessoas levar lá. E aquele dia Deus ele falou muito. Ele falou para mim ser forte, corajoso. Não temer porque ele ia mudar a situação. Aí eu voltei para a igreja. E fui voltando devagarzinho. Saí ainda, mas mesmo assim não estava vindo. Deus ele foi mudando. Aí chegou um tempo que eu não queria mais sair, só ficava em casa com minha esposa. E foi um tempo que foi melhorando tudo. Aí teve um culto, uma unção, e ele chamou algumas pessoas e eu fiquei quieto ali. Aí eu fiquei só na minha cabeça, Deus, eu sei que não é eu, mas eu estou aqui, eu estou preparado. Se for da sua vontade, eu estou aqui. E foi a hora que chamou e eu vim e eu falei, Deus, obrigado, porque mesmo sendo falho, pecador, mesmo sendo desse jeito, o Senhor ele me escolheu. O Senhor mudou tudo na minha vida. Foi esse momento que eu senti que eu era a diferença, que eu não podia continuar do jeito que eu estava. Você tem alguma lembrança na sua cabeça de um momento X? Não foi isso daqui que fez com que não posso mais. Porque às vezes uma palavra foi a que te despertou. Você tem essa lembrança ou não? Ou você crê, como você falou, que foi naquele dia que você falou assim, eis-me aqui. Então a gente pode dizer que quando a gente se determina, Deus ele conhece que nós verdadeiramente nos arrependemos e aí ele tira aquele que está lá no fundo e levanta, como diz a palavra, né? Deus ele escolhe as coisas loucas dessa terra para confundir as sãs. Qual é o conselho que você daria aos jovens hoje que está numa situação que você estava? Não dar ouvidos para as pessoas erradas. Quem são essas pessoas erradas? As pessoas que sempre querem te ver mal. Porque muitas vezes eles falam que é seu amigo, na hora que você tem dinheiro, na hora que você está bem, você tem um monte de amigo. Na hora que você perde dinheiro, na hora que você precisa de um amigo mesmo. Que você está mal, que você não tem força para nada. É a hora que você vê que você não tem amigo nenhum. Que você vê que o seu dinheiro, o seu carro, a sua moto, não vale, só vale para você. Porque muitas vezes, se você tem um carro, uma moto, só o carro, sua moto quebra, não tem nenhum amigo que vai chegar aí e vai perguntar se você precisa de uma ajuda, se você precisa que leve seu carro para consertar. Ele só quer saber que seu carro andando e você levando ele para o lugar. E o conselho que eu dou é se apegar mais a Deus, porque Deus ele mudou tudo. Foi um divisor de águas na minha vida, porque o velho homem ficou para trás e nasceu um novo homem. Então, foi um divisor de águas, foi uma coisa muito boa. Agora eu vou falar um algo como sogra e Eugênio e como pastora, que também sou pastora dele. Me deu trabalho, muito trabalho. Fizemos inúmeras campanhas. Começamos campanhas de uma semana, 21 dias, e ele sempre quebrava essas campanhas. E no momento eu ficava brava, mas aí Deus lembrava que ele era uma alma preciosa e era necessário que eu viesse olhar ele como um
sua alma. E eu lembro que quando você tinha a oportunidade na igreja, você lia praticamente um salmo só, que era o salmo primeiro, e eu vou ler aqui, que diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Esse salmo é bem conhecido, e eu lembro que todas as vezes que você tinha uma oportunidade, você lia esse salmo. E você vê ele como Deus falando para você: filho, abre os olhos no que eu estou te ensinando agora. Foram muitas oportunidades para eu poder ver que não era só uns salmos que eu estava lendo ali, era um recado de Deus falando para minha vida assim: você não tem que estar ali no meio deles, você tem que estar na minha casa, me adorando, você tem que ouvir os meus conselhos, não os conselhos dele. Muitas vezes, quando eu ouvi os conselhos dos que me queriam bem, eu falava aqui, não está dizendo mais nada não. E nunca mais falava assim: eu vou mais perguntar não. Porque eles falam que eu não quero ouvir, então eu vou perguntar para quem fala que eu quero ouvir. Aí eu aprontava e falava com as outras pessoas falavam: não, não dá nada não. E sempre eu quebrava a cara. Aí era o momento que eu lembrava desse salmo e falava: obrigado. Você, no começo, você falou assim: foi muita pressão, né? Você citou a sua avó, mas você entrou numa família de pastores, né? Tanto eu como meu esposo, né? E as outras pessoas também, temos alguns pastores na família, os presbíteros, missionários. Você se sentiu pressionado em ser o genro da pastora? Você se sentiu pressionado por estar na igreja da sua sogra? Como foi? Como que é essa experiência? No começo, sim, por causa das pessoas que falam muito. No começo eu me senti muito pressionado, porque muitas pessoas falavam: nossa, você é esse genro da pastora. Aí depois que eu fui convivendo, vendo como que era a família, vendo como que era estar ali junto mesmo, eu me senti à vontade. Porque foi uma família que me abraçou, uma família que me ajudou. Todos me ajudaram, todos me deram forças, todos sempre me ajudou. Então, no começo eu me senti impressionado, mas depois eu me senti bem à vontade. Então, às vezes, que eu lembro que às vezes você não queria chegar muito perto da gente por estar fazendo algumas coisas erradas, porque nós temos o costume de nos reunir nos finais de semana, né? No domingo nós almoçamos juntos, e chegou ao ponto que você não queria mais estar com a gente. E você... O que você sentia quando estava todo mundo lá reunido e a gente queria que você estivesse com a gente? Você falava: não quero. Você sempre dava uma desculpa. Qual era o sentimento? E o que mudou hoje? Porque você quer estar conosco hoje junto? Porque antes eu me sentia como se eu tivesse falta com alguma coisa. Então eu falava: vou lá, mas eu não estou do jeito que eu queria estar. Então eu vou para mim. Eu achava que eu ia ir para passar vergonha. Então eu falava: eu não vou porque todo mundo lá está bem, só eu estou mal. Então eu não vou querer ir para lá para estar desse jeito. Eu me senti assim, me senti em falta com todo mundo. E hoje? Hoje eu me sinto bem, eu me sinto... Eu sei que eu não estou da maneira certa ainda, mas eu sei que se eu estiver perto, eu vou conseguir cada dia mais. Às vezes eu vejo isso muito testemunho, né? Das pessoas falarem assim: eu não estou do jeito que tem que estar agora. Mas o que eu entendo com isso é assim: por não estar
preparado é que nós temos que entender que todos nós somos pecadores. Eu sou pecadora, não tem ninguém que não é pecador. A Bíblia mesmo diz isso. Eu também não estou da maneira que deveria estar, porque se eu estivesse da maneira que eu deveria estar, eu acredito que eu não estaria nem mais aqui. Mas é o temor de Deus na nossa vida, né? A gente sempre querer estar melhor, né? Para servir a Deus. É isso que eu entendi o que você falou nesse sentido. Porque às vezes a gente pensa assim, a pessoa não está fazendo as coisas direito, né? Ao contrário de tudo do que as pessoas falam, né? Eu, como sogra, eu sou muito exigente, né? Eu sei, eu sou muito exigente como sogra, como pastora também eu sou muito exigente, mais pro lado da minha família, mas no todo. Por quê? Nós somos exemplos. Então nós precisamos dar exemplo. Então, hoje o recado que eu tenho para vocês é: não desista. Porque antes de ser seu, antes de ser de qualquer pessoa, a pessoa é de Deus. Jesus, Deus, Ele escolheu a pessoa e você não sabe qual é o futuro dela, você supõe, mas só Deus sabe qual é o projeto que Ele tem. Eu sabia que Deus tinha algo grande na vida do missionário Jonathan, mas eu sempre falei para ele se ele estava disposto a isso. Então, você que tem orado por alguém, não desista. Você que tem passado por dificuldade e quer desistir, não desista. Porque assim como eu, Deus, o Espírito Santo, não deixou que eu desistisse de orar por Ele, de buscar por Ele. Peça ao Espírito Santo que venha te ajudar. E continue orando mesmo na dificuldade. E você que tem um ministério que acha que está acabado, tem aí o testemunho do missionário Jonathan. Ele veio de uma família destruída, de pais separados, sofreu quando criança, sofreu quando jovem, passou por dificuldade, passou por muitas lutas, mas Deus restaurou, Deus deu uma família, aquilo que Ele queria, Deus transformou a família dele e hoje ele está aqui para falar o testemunho dele, que ser jovem na presença de Deus é gratificante, porque Deus tem dado até muito mais do que você sonhou. E eu creio que Deus vai dar muito mais ainda para você, aqueles sonhos que estão lá guardados. Porque muitas vezes nós temos aqueles sonhos que estão lá guardados. E Deus, quando nós fazemos a vontade dele, Ele vai lá, pega aquele sonho e fala assim: olha, esse sonho está perto daquilo que eu quero para a tua vida, e Ele realiza. Nosso Deus, Ele ainda realiza sonhos. E continuando aqui nesse salmo, o versículo 6 diz assim: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor, Ele sabe, se nós continuarmos no teu caminho, o Senhor sabe que se a gente buscar a justiça dele, o reino de Deus, todas as outras coisas vai ser nos acrescentadas. E o Senhor sabia, quando Ele restaurasse a vida do missionário Jonathan, Ele ia olhar com os outros olhos, Ele ia buscar, Ele ia ser um justo na presença do Senhor. Você tem mais algum recado para dar, algo que você quer falar? Porque você também é pai jovem, né? Porque muitos jovens fazem filhos, mas não cuidam dos filhos. E eu quero te parabenizar, porque você é um grande pai. É um pai presente, é um pai que cuida, é um pai que repreende quando precisa repreender. E assim, aos meus olhos,
você me surpreendeu. Me surpreendeu como pai, está me surpreendendo agora como esposo. Né? Aquilo que a gente via, nós não vemos mais. E você tem alguma coisa para falar para essas pessoas que têm filhos e não dá atenção, porque você foi um filho que sente ainda a falta da presença dos pais juntos? Bom, igual eu sempre falo com minha esposa, sempre falei para ela, que eu ia sempre, por tudo que meu filho pedisse, eu ia dar para ele, porque foi um tempo que tudo que eu queria, minha avó ela teve 13 filhos e ela cuidava de mim e do meu irmão. A gente tinha, não tudo que queria, mas a gente sempre teve o necessário. Meu pai, ele sempre trabalhou e tentava dar tudo que a gente queria, só que ele tinha a vida dele também. Ele morava sozinho e a gente morava com a nossa avó. Tinha vez que a gente ficava lá. E eu sempre falo assim, sempre dá valor aos seus pais, sua mãe, se eles estiverem juntos. Porque separado, só quem passa sabe. Só quem passa sabe o quanto é difícil você ter uma data como o Dia das Mães e não ter sua mãe ali. Você sabe que ela está viva, ela está ali próxima, mas você não está com ela. E isso é uma data que sempre machucava. Sempre quando eu via as famílias reunidas, eu sempre questionava Deus e falava, nossa Deus, o porquê disso? E hoje eu agradeço a Deus porque eu tenho a minha família e eu posso fazer diferente. Então, o conselho que eu dou, se você tem o seu filho ou sua filha, você cuide dele. Porque a criança, ela cresce e ela tem lembranças. E essa lembrança ela vai carregar para a vida toda. Então, sempre dê o melhor para o seu filho. Sempre, porque Deus, ele sempre dá o melhor para a gente. Por que a gente não pode dar o melhor para os nossos filhos? E é isso. Eu agradeço muito a Deus pela família que eu tenho. Glória a Deus. Então, por hoje a gente vai encerrar, né? Quero agradecer a todos que ficaram aí assistindo conosco, que esse testemunho venha edificar a sua vida, que esse testemunho venha te ajudar, venha te fortalecer, venha ser um exemplo para você. E lembrando, vai lá no Facebook da Comunidade Cristã em Missões, curte, seja amigo, compartilhe, vai lá no Instagram, segue a gente lá, no YouTube, curte, compartilha, ativa o sininho, todas as vezes que a gente estiver ao vivo, vai chegar uma mensagem para você. E o objetivo do CCCast é alcançar almas para o reino de Deus, porque quantas famílias estão destruídas, quantos ministérios estão destruídos. Então você pode ser canal de bênção na vida de alguém. Então ajude a gente, compartilhe, comenta e nos ajude a divulgar a página da igreja. Deus abençoe a todos. Vamos estar orando por aqueles que pediram oração e responderam numa próxima oportunidade essas perguntas. Amém? Deus abençoe a todos. On the fire, we're not gonna lie.